está começando mais um Leiga, Partilha! eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que esse é um podcast com mais de 100 episódios, em o qual nós buscamos refletir as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje nós teremos o Evangelho de João, capítulo 1. Nós convidamos você também para comentar sobre esse e todos os outros 100 episódios, mais de 100 episódios, e também interagir, nas nossas postagens nas redes sociais. E é isso aí. Então agora, preparem-se aí, e nós vamos para a tão esperada leitura. Vamos lá, Lu. Isso mesmo, Mari. Então, a leitura hoje é João, capítulo 1, dos versículos de 29 a 34. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como a pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Bom, vamos então passar para aquele momento da contextualização. A Leti vai nos ajudar hoje, o qual nos coloca dentro desse cenário e nos deixa mesmo inteirados sobre esse momento da vida de Jesus. Sim, e eu vou começar, na verdade, contextualizando coisas que são dúvidas normalmente minhas, né? Primeiro, tem dois João aí para a gente não confundir, tá? Quem escreveu o texto ali, quando a Lu fala João, capítulo 1, e o João que está na história. Então, quem escreveu o texto foi João Evangelista, um dos 12 apóstolos, discípulo de Jesus, né? Autor do Evangelho segundo João. E ele narra a história como quem conta. E quem aparece dentro da história é João Batista, o profeta, primo de Jesus, aquele que batiza no Rio Jordão, que é o personagem da cena. Então, essa leitura, ela se passa no século I, na região da Judéia, às margens do Rio Jordão. Esse é o começo da vida pública de Jesus, antes dos milagres e da formação do grupo dos 12 discípulos. Uma curiosidade histórica, eu não vou falar muito no contexto, porque senão acaba virando uma reflexão. Então, só uma curiosidade histórica para finalizar. No judaísmo da época, o batismo ele não era comum para os judeus de nascimento, mas era mais assim para estrangeiro que queria entrar na fé judaica. Então, o batismo de João foi assim também um momento novo e impactante, assim, indicando, já como Jesus sempre, uma mudança aí profunda. Maravilha! Bom, então vou dar início aqui. Muito obrigada, Lê, pela contextualização. Vou dar início à reflexão aqui, né? E é um trechinho curto, mas um trechinho muito profundo, né? Onde João Batista, então, aquele que veio para anunciar, né? Então, eu acho muito bonito, assim, que João Batista, ele, em toda a sua trajetória da sua vida, ele fez aquilo que nós devíamos fazer, né? A certeza o encontro, né, de Maria com Isabel, aquele encontro foi um encontro muito profundo. E eu gosto de pensar que desde lá, né, se inicia o chamado de João Batista, o qual, né, a Isabel se sente totalmente repleta do Espírito Santo, né, inundada pelo Espírito Santo, e assim também João Batista, que em seu ventre, né, também se sentiu cheio, né, do Espírito Santo. E porque João Batista vivia de uma maneira já contrária a toda a cultura da realidade daquela época, daquele tempo. Então, alguém só vive de uma forma tão profunda, algo na contramão, se realmente é convicto daquilo, né? Realmente é cheio, né? Cheio dessa certeza. E eu acho bonito como essa passagem vem dizendo
eu também não o conhecia, né? Eu também não. Aqui ele fala várias vezes, né? Agora eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Então, depois de mim vem um homem que passou à minha frente. Então, João tinha, mesmo sem ainda não o conhecer presencialmente, podemos dizer assim, né? Talvez dessa forma tão íntima aí, ele já revelava e já tinha certeza, né, dessa verdade ou dessa profecia. E isso o fazia viver na contramão daquela realidade daquele tempo. E é isso que eu acho de mais forte dessa reflexão. O que nos leva a entender, assim, ou que me faz pensar, né, o quão deve ser profundo o nosso encontro mesmo com Deus, né? O quanto nós precisamos mesmo deixar o Espírito Santo nos inundar para viver frente às dificuldades, né? A gente sabe que João Batista também foi perseguido, né? E também levantava ali burburinhos da forma como ele vivia, da forma como ele tinha, né? A forma de andar, né? No meio do povo. E isso está muito relacionado à nossa vida, né? Que eu quero dizer com tudo isso, né? Quero dizer assim que somente cheio do Espírito Santo, somente repleto de Deus, nos faz garantir-nos e termos convicção daquilo que nós realmente acreditamos. E isso vem muito de frente com aquilo que São Francisco de Assis fala, né? Que, se necessário, evangelize sempre, que, se necessário, use palavras. Assim fez João Batista, e nesse momento ele nos lembra disso, né? Ele veio para quê? Ele apontava Jesus, não guardava nada para si, sua missão era clara: reconhecer, testemunhar e indicar. Ele indicava que eis o Cordeiro de Deus, né? Que existe alguém, né, o qual viria, né, para nos salvar. E essa convicção o fazia, né, o sustentava também nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, nas suas fraquezas. Por quê? Porque um dia ele foi batizado no Espírito Santo, né? E por isso que a gente precisa pedir o Espírito Santo, né? Para que a gente possa mesmo sustentar o nosso sim, sustentar o nosso chamado, né? Sustentar a nossa missão. Para que Deus sustente a nossa missão, precisamos estar repletos do Espírito Santo. E é isso, e eu passo agora para a Lu. Muito obrigada, Mari. Assim como você falou também, Mari, me chamou muito a atenção, achei bem curioso até, né, que uma leitura tão curta como essa, né, poucos versículos, e dois deles, por duas vezes, né, João fala, também eu não conhecia, né. Aí, o curioso que a gente pode dizer assim que não é que João não mentiu, né, não é que João mentiu, porque ele meio que conhecia Jesus, não formalmente, nem fisicamente. Mas eles já tinham se encontrado quando os dois estavam ali, como bem a Mari falou, né? Acho que a Alex também comentou na contextualização, né? Quando os dois estavam no ventre das suas mães, né? Então eles se conheciam ali de outras formas, né? Então João não estava mentindo, mas é que fui até procurar para ver se eu entendia melhor. Eu acho que é uma questão até de tradução aqui, né? No Brasil, quando a gente fala assim, conheço fulano, conheço de vista. Você não conhece a pessoa de fato, né? Você sabe quem é, né? No português, PTBR, né? Você, eu conheço fulano, conheço de vista. Ou seja, não conheço, só sei quem é. Mas e até mesmo pela distância territorial também, né? Acredito também ser uma dessas possibilidades também, né? Se for colocar no contexto, né? Isso, é. E aí eu fui até pesquisar na língua original que foi escrita, qual seria a expressão que foi usada no original da Bíblia, que foi no grego. O Novo Testamento ele foi escrito pelo menos o de João, né? Não vou saber dizer os demais agora com precisão, mas o de João foi escrito no grego, né? E aí eu procurei no original, o verbo usado não vou saber falar certo também, né, gente? Mas é o oida, que daí quer dizer justamente que não é aquele que eu nunca tenho ouvido falar, né? Mas aquele que eu não tenho a confirmação real da sua identidade. Então, se assemelha ao nosso
português de conheço de vista. Só não foi, na tradução só não pegou dessa maneira aí, não, como diz, só não foi mais informal nesse sentido, né? Inclusive nem deveria ser tão informal mesmo, mas enfim. E aí na leitura, Jesus deixou bem claro que Deus, apesar dele não conhecer só de vista, não conhecer a identidade real de Jesus, ele deixou claro que Deus já tinha alertado ele próprio, né, alertado a João, a respeito da divindade de Jesus. Então, resumindo, João até conhecia de passagem Jesus, assim, né, por assim dizer. O homem, Jesus. Mas foi a partir do batismo que ele próprio, João, passou a conhecer Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Então, antes do batismo, ele tinha noção da existência de Jesus enquanto homem. Depois que ele próprio batizou, passou a conhecer Jesus verdadeiramente como o verdadeiro Filho de Deus. E ele teve essa confirmação, como ele teve esse insight, né, digamos assim, né? Como ele teve essa certeza, essa convicção, porque Deus já tinha alertado ele, né, de como seria, quem seria, né? Então, por isso que ele é o grande profeta aí da passagem do Antigo para o Novo Testamento também, né? Ele realmente faz o conhecer de passagem virou um conhecer de verdade, né? Então, ele faz com perdão do trocadilho aí, né? Ele conhecia Jesus de passagem e ele fez a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Então, eu achei muito interessante me chamou bastante atenção com essa ênfase que a leitura fez, né? De não conhecia, mas passou a conhecer e conhecer verdadeiramente a essência de Jesus, né? A partir do batismo. Então, minha reflexão foi mais nesse sentido da importância da gente também tentar, né, identificar e conhecer Jesus verdadeiramente, não só como um homem que passou pela terra, mas como João conseguiu perceber com a clareza que Deus deu para ele, né, de que Jesus é diferente, né? Diferente, aí ele é o verdadeiro Filho de Deus. E com isso eu passo a palavra para minha colega Let's. Sim, muito obrigada, minhas colegas Mari, pela reflexão de vocês. É sempre bom. Eu até gosto de ficar por último, porque daí parece que agrega mais. E também o que me chamou a atenção também, na verdade, foi, eu comentei logo lá no início da minha oração de silenciamento, né? Foi a atitude de João Batista, assim como a Mari comentou, né? O João Batista indica, né? Então, se a gente for parar para pensar, ele tinha muitos seguidores, né? Muitas pessoas até confundiam ele com Jesus, né? E ele não fez disso para puxar uma atenção para ele, né? Muito pelo contrário, ele queria indicar o caminho, indicar Jesus, né? Ele até se diminui, vamos dizer assim, né? Para Jesus aparecer aí, como a gente vê na leitura. E aí eu tentei trazer, assim, tentar trazer, né, para nossa realidade, assim. Eu vejo que a gente vive numa cultura, e eu mesmo me coloco dentro disso, onde todo mundo quer ser visto, reconhecido, seguido, a gente quer like, a gente quer seguidor, a gente quer validação, a gente quer aprovação. E essa leitura foi bem assim, não é minha vez do espinho na carne, mas assim, João faz bem ao contrário, né? Ele ensina que a verdadeira grandeza tá como diz a Mari, apontar para Deus e não para si. E a frase Cordeiro de Deus também é uma das partes da missa que eu mais gosto, sabia? Eu não sei se vocês têm alguma parte assim, mas enfim, né, que fala Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Eu acho que também fala muito com a nossa realidade, né? Novamente, lógico, Jesus desde que nasceu, ele já não vem, né, vem diferente, não vem como herói poderoso, né, aos olhos do mundo, mas como alguém manso, e dessa vez, novamente, né, o Cordeiro de Deus, que tira o peso do pecado e o peso da culpa. E hoje também, eu acho que até, além dessa questão da a gente querer validação e aprovação, a gente vive nesse tempo que a gente acaba ficando sobrecarregado, né, porque a gente quer dar resultado, e o resultado parece que vem com aprovação e essas coisas, e a gente fica ansiosa, se cobrando demais. E essa leitura lembra também, né, que a gente não precisa carregar tudo sozinho, né? O Cordeiro de Deus está ali para nos ajudar. E eu tô tentando ver assim, né? Eu sei que a gente já entende que não é para ver Deus como uma pessoa que castiga, né? Acho que a gente, né, em todos os episódios, em várias leituras, a gente fala isso. Mas às vezes, assim, parece que é um professor bravo, vou dizer assim. Às vezes eu leio algumas leituras e acho que assim, é aquele professor que pega no pé.
Mas hoje eu tô tentando ver mais assim, como uma pessoa, não, né? Deus mais no sentido amoroso, de eu vou mostrar onde você tá errado, né? Você tem erros, mas eu tô aqui para que você consiga superar isso e consiga viver em paz. Porque você tem muita coisa boa também. Então, eu acho que nessa leitura, de alguma maneira, eu também consegui sentir isso. E como eu falei que é um espinhozinho na carne, eu também já vou puxar ali para minha colega Mari, que ficou a cargo dessa parte hoje. Espinho no meu corpo. É meio difícil, né? Até eu achei um pouquinho, né? Porque são tantas coisas assim. É um trecho curto. Nesse trecho curto, tanta riqueza, né? Tantas coisas que nos encaminha para mais glória do que para qualquer possibilidade de espinho. Mas a Alex trouxe aí uma visão muito legal dessa questão de que o João Batista realmente veio na contramão, né? Ele tinha plena certeza de qual era a sua missão, ele tinha clareza na sua missão, no seu chamado, né? Então, em nenhum momento ele, talvez até pela forma como ele vivia, ou aquilo que o Espírito Santo, né, conduzia a entender sobre a simplicidade, a humildade, o verdadeiro sentido da sua vida de uma forma tão clara, talvez isso tenha sido venha promovido mesmo, né? Essa certeza de indicar, né? De ser aquele que indica. Mas uma coisa que ficou muito forte nessa passagem, a Lu comentou, né? Eu também já dei uma puxadinha na hora da reflexão, é que esse evangelho, né, nos mostra que João não conhecia, como a gente comentou, Jesus de forma plena, né? Mas em nenhum momento ele deixou de ser atento aos sinais de Deus. Ele estava atento a tudo aquilo, né, que Deus mostrava a ele. E um coração sensível é aquele que reconhece, né? Reconhece a voz de Deus. Eu gosto sempre de entender os sentidos, a sensibilidade com os 5 sentidos que a gente tem mesmo, que é os mais primitivos do ser humano, né? Que é a visão, o olfato, o paladar, o tato, né? Então, o auditivo, né? Então, esses sinais, esses sentidos nossos tão primitivos, eles precisam estar abertos, mas abertos de uma forma espiritual, não só de uma forma humana. Porque a gente sabe que Deus, ele se demonstra na simplicidade ali, naquilo que às vezes a gente não identifica como sendo o sinal de Deus nos nossos dias tão corridos, ou que nem já diz na passagem mesmo, em outra palavra, outra passagem bíblica, que às vezes a gente busca Deus, né? Busca Deus no trovão, busca Deus numa voz forte, poderosa, e ele vem, né, na suavidade da brisa suave, né? E além, né, como ele estava sensível, com os seus sentidos ali abertos, até mesmo pela sua forma de viver, né, de uma forma bem radical, podemos dizer assim, pensando nos nossos dias de hoje, pensando em qualquer realidade, né? Todo mundo gosta de um conforto, e até mesmo, né, naquele tempo, né, por menos conforto que existia, se formos pensar, João Batista vivia em menos ainda, menos conforto ainda. Então ele se abstinha, né, de muitas coisas, era mais de mel e gafanhotos, né, é o que traz na passagem, né? Traz na Bíblia isso. Então, para quê? Para ter os seus sentidos abertos, para estar sensível e atento àquilo que Deus queria para ele. Então, por isso que é tão claro, né? E para ele em nenhum momento, né, a gente não tem relatos, né? Mas que possivelmente o que traz em todas as narrativas é que ele tinha plena certeza e clareza da sua missão, do seu chamado, que é o que nos falta hoje, né? Muitas vezes. Eu falo isso por mim. Eu gosto até de dizer que às vezes a nossa vida espiritual, a minha vida espiritual, parece uma montanha russa, né?
Uma hora eu estou, assim, muito íntimo, próximo. Uhul, Jesus, é eu e ele, meu best friend forever, estamos juntos. E é onde vem abaixo da montanha russa, onde a gente não deixa de rezar, mas é onde a gente não está com os nossos sentidos muito abertos, ou não está sentindo muito. Não que isso talvez seja falta minha, mas talvez seja também. Ou talvez, né, seja aquele momento de prova, né, de amadurecer, de crescer, que também é exigido por nós. Mas esse afastar também, né? Quantas vezes a gente também não se afasta, não está próximo de Deus, porque os nossos sentidos estão fechados, a nossa sensibilidade está fechada. E aí, João Batista tinha uma característica, uma virtude. Ele reconhece o Espírito descendo como pomba e permanecendo sobre Jesus. E esse é o detalhe primordial. Por quê? Como ele poderia dizer, né, que não é somente mais um, o Espírito permanece, né? Então, ele tem a convicção, né, disso em Jesus, porque Deus se faz presença constante, próxima e fiel. Então, nós precisamos buscar essa certeza, né, com mais vigor, né, no sentido de que a gente possa entender mesmo, né, aquilo que os nossos olhos humanos não entendem, os nossos ouvidos humanos não entendem, o nosso coração, às vezes, teimoso não entende. Então, somente no exercício de entender que o Espírito Santo vem sobre nós, assim como veio, né, sobre Jesus, e que também o nosso batismo foi enviado a nós, ele permanece, mas eu preciso manter isso tudo aceso, né? Assim como Deus se revela nesse momento ali, né, da divindade mesmo, né, da própria trindade mesmo, né? Então, é a revelação da trindade nesse momento. E aí o espinho seria isso, né? Para mim esse foi o grande espinho na carne. Os meus sentidos, né? Como que estão os meus sentidos? Eu estou atento aos sinais de Deus? Eu consigo reconhecer e fazer com que eu esteja mesmo, né, fortalecendo essa proximidade e entendendo que o Espírito Santo deve permanecer, né, na minha vida, ser uma constância, porque Deus se faz sempre presente, constante, próximo, fiel, mas aí, como que está a nossa busca, a minha busca, os meus sentidos, eles estão abertos, eles estão atentos, eu estou atento aos sinais de Deus. Então, seria isso hoje o meu espinho da carne. E para não ter mais delongas, eu vou, então, passar para aquele momento que dá aquele... o tão esperado glória. Vamos lá, Lu. Muito obrigada, Mari. Então, para o momento glória, gente, vai parecer meio esquisito no começo, mas vocês vão perceber o que é. Na tradição, né, judaica antiga, né, era comum o sacrifício dos animais, né, como forma de purificar o pecador, né? Então, assim, se entendia que se sacrificando um animal, oferecendo para Deus, o pecado era perdoado, né? Como se vivia a fé naquele tempo, né? Eram outros tempos, era um outro momento, né? Enfim, não estamos aqui para julgar o momento que não sobre as mesmas óticas que nós temos hoje, mas, né, era como era feito então. Para tentar conseguir o perdão dos pecados, se oferecia, né, um animal ali a Deus em sacrifício, pedindo que, né, o sangue dele fosse responsável por lavar os pecados, né? E João ainda nem sabia sobre a morte, né, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Inclusive, João não estava nem mais vivo quando tudo isso aconteceu, né? João morreu antes de Jesus sofrer a paixão, morte e ressurreição dele. Mas ainda assim, ele é o primeiro que declara Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, eu fui até pesquisar se essa informação, se eu estava errado ou não nessa informação, mas de fato, pelo menos no Novo Testamento ele é o primeiro que fala isso, e no Antigo Testamento se falava muito de sacrifício, alguém que viria a sacrificar, mas, né, que apontar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João é o primeiro que faz isso.
E a partir do batismo de Jesus por João, é que inicia a pregação pública de Jesus, como acho que a Mari que falou lá no começo, né? Mas Jesus ainda não saía falando por aí sobre a morte e ressurreição dele, né? O que a gente chama de segredo messiânico. Ele foi falar sobre isso até para os mais próximos dele, muito mais para frente, né? Então, não estava escancarado. Ele não foi batizado e já falou, galera, então vou morrer por vocês. Não foi assim. Né? Não foi desse jeito que aconteceu, foi todo um processo, digamos assim, né? Que Jesus foi pregando o reino dos céus até que ele entendeu, né? Imagina ali a conversa dele com Deus e entendeu que já era a hora de ir anunciando que assim seria feito, de fato, um sacrifício por todos nós. Mas João, lá no começo, já anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, acredito que avisado por Deus, identificou desde logo, né, ele como verdadeiro filho de Deus, como a gente falou, né, nas reflexões, e profetizou a sua morte e ressurreição como cordeiro, que vem para, né, expiar os pecados, para perdoar os pecados de todo mundo, meu, o seu, o nosso, né, o de todo mundo. Talvez ele nem tinha noção quando ele fez essa declaração, né, ele profetizou com essas palavras, né? Talvez ele nem tinha noção do que ia acontecer. Mas João, o glória aqui vai para João por essa grande e bonita profecia, que é difícil de entender também, né? Eu acho que é um cerne é uma questão muito, muito central da fé, né? Entender por que Jesus teve que se sacrificar para isso, para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter alguma chance de redenção, de salvação. Isso tudo é muito mais complexo do que a gente pode falar aqui em apenas um podcast, né? Podemos dar uma pincelada, mas com certeza, né, é uma questão muito mais profunda e interna. Mas o meu glória aqui vai para João, que conseguiu identificar assim que bateu o olho ali em Jesus, que conseguiu, que batizou Jesus, ele já fez essa profecia, que sequer sei, né? Eu nem sei se ele realmente tinha noção do quão profundo era essa declaração que ele estava fazendo. Mas ele fez, inspirado pelo Espírito Santo e avisado por Deus, né? Então, glória a João. Glória. Glória. Muito bom. Bom, então agora vamos ir nos preparando para aquele nosso momento esperado também, né? Que é o nosso momento Boa Nova, onde a gente tem ali talvez uma dica, uma sugestão de algo para que a gente possa refletir ou não, algo que também nos direcione para uma nova visão, né? Então eu vou passar aí agora para minha colega Lé. Quero partilhar a boa nova com você. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer, gente, porque tão bom quanto a reflexão de vocês foi o Espinho e o Glória. Achei muito, muito bom mesmo. O momento Boa Nova, eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu vou... Pensei, falei, não quero música, nem livro, nem aplicativo, nem nada. Vou tentar trazer 3, vamos dizer assim, igual eu vejo 3 tendências para 2026, sabe assim? Três coisas relacionadas à Igreja Católica. Então, eu quis trazer 3 coisas, né? É muito legal, Primeiro, você gosta. Agora, dia 6, né, foi o fim do ano santo, jubileu. Então, quem foi para Aparecida ou foi para alguma basílica ou em outro país, né, tinha aquela porta santa e se encerrou aí, então, em 6 de janeiro de 2026, ficou de 2024 a 2026. Mas foi um momento, né, de bastante conversão e misericórdia. Eu vi aí muitas pessoas, né, que foram, né, fazer essa visita mais com sentido de peregrinação aos lugares por conta disso. Com relação ao Papa, né, ele começou em 2026, Papa Leão XIV, reforçando os pedidos de oração pela paz no mundo, né, e proteção das famílias, com destaque para combater a violência, os conflitos e acolher os vulneráveis. E o terceiro, que eu achei bastante interessante, que esse ano é a catequese sobre o Concílio Vaticano II. Eu fiquei, o que será que é isso, né? Então, em suas audiências públicas, o Papa inicia em 2026, né, um novo ciclo de catequese centrado nos documentos do Concílio do Vaticano II. O que foi isso? Na verdade, esse concílio aconteceu em 1962 e 1965, em Roma, no Vaticano,
E o Papa da época, que era São João 23 e São Paulo VI, reuniu bispos do mundo inteiro para refletir sobre uma pergunta muito importante que hoje, né, o nosso Papa Leão XIV, ai, como é difícil falar isso. É Muito uma número. pergunta muito importante. Como a igreja pode anunciar Jesus melhor para o mundo de hoje? Né? Lá eles já fizeram essa pergunta. Então, não foi um concílio para mudar a fé, mas para atualizar a forma de viver e comunicar essa fé. E por que foi tão importante? Porque antes desse concílio, né, então antes de 1962, a igreja era vista muitas vezes distante, formal, pouco acessível. E esse concílio veio para mostrar isso, que não, a igreja é do povo de Deus, né? Não é só dos padres, bispos e papa, enfim. E eu achei isso muito legal, porque eu acho que vem até de encontro com o nosso podcast, né? Eu acho que talvez se hoje a gente está aqui falando, talvez seja reflexo desse, né, dessa iniciativa que então achei isso interessante, que é o que o Papa está pregando esse ano novamente. Então, como a gente pode anunciar Jesus melhor para o mundo de hoje? E aproveitando a deixa aí, lembrei agora, acho que vai também tem muita relação com o que São Carlos Acutis, né, buscava fazer também, né, essa chamada aí que você Sim, deu. A digitalização e a evangelização, né? De uma maneira que chegasse mais, né? Tivesse maior alcance, né? Era isso o objetivo dele. E aproveitando mais uma deixa aqui, tivemos, gente, indicação de Boa Nova. Eu adoro quando isso acontece. Gente, continuem, façam Nossa, isso isso é aí. muito bom, a gente adora mesmo. Pois é. A Maria Luci, nossa avó, ela mandou uma, ela falou assim, olha, lá por maio, né, perto do dia de Santa Joana d'Arc, vocês podem recomendar esse vídeo que ela viu, tal, no domingo, e me recomendou. Falei assim, não, pra que esperar maio? Vamos já falar agora também, não tem por vou esperar maio, Claro. não. Ela recomendou uma videoaula, né? Então tá no YouTube, a respeito da Santa Joana d'Arc. Chama. O nome é meio comprido. Eu vou falar o nome e o nome do vídeo e o nome do canal, mas também vocês não se preocupem que durante a semana aí a gente posta lá no nosso Instagram também o link do vídeo, né? Tá a indicação dela. Mas o vídeo se chama A Verdadeira Joana d'Arc, Entre a História e a Lenda, tá? É uma aula magna, né, do canal do Lucas Lancaster, não sei se vocês conhecem, também o canal tem o nome de Escola de História da Igreja. Assisti a um vídeo um pouco comprido, né? Quase 2 horas de vídeo, 1h50, mas vale a pena cada segundo. É realmente uma aula, de fato, né? Muito, muito bem elaborado de pessoas que, né? Uma pessoa que com certeza estudou e se dedicou bastante para entender cada um dos momentos, das situações e o porquê, né, dessas coisas todas, e traz uma perspectiva muito interessante sobre Joana d'Arc. Então, fica aí a recomendação também de Boa Nova, que a Maria Luci recomendou aí para todos nós. A verdadeira Joana d'Arc entre a história e a lenda. Tá no YouTube, mas como eu disse, se tiver com dificuldade de encontrar, a gente vai postar também durante a semana. Então, muito obrigada pelo Boa Nova. Façam como a Maria Luci. Recomendem também seus Boas Novas, né? Nos mande, mãe, nós ficamos aguardando. É isso aí. Bom, então, obrigada, Lê, pela boa nova de hoje. Eu achei muito incrível. Eu super adoro essas três coisas, 5 coisas, 6 coisas, né? Assim, que aparecem assim, de sugestões muito legais. E nós estamos, então, chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. E esperamos Primeiro em 2026, o mas primeiro, não o último. não o último, de jeito nenhum. Estamos aqui, firme e forte. E, se Deus quiser, né, que o Espírito Santo continue permanecendo aqui entre nós, né, para manter essa chama acesa. amém. 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 E nós esperamos que vocês tenham gostado. E como a dona Maria Luci, né, nos mandou aí a sua sugestão, a sua indicação de boa, caso você queira também nos mandar seus comentários, sugestões, partilhas da palavra, partilhas de qualquer ali um testemunho, ou queira partilhar uma experiência com a palavra de Deus, nós temos os nossos canais de contato e já queremos então agradecer, né? Nós já agradecemos desde já então a dona Maria Luci aí pelo WhatsApp, e aí temos mais agradecimentos, né, Lu? É Fala isso para aí. nós.
É isso aí, gente. Então, assim, primeiro, só falar onde vocês encontram a gente, né? Que são nas redes sociais, muito fácil de achar, lá no Instagram, @leigapartilha, no Facebook Leiga Partilha. Nós temos nossa lista de transmissão dos episódios, lembrando, não é um grupo, é uma lista de transmissão, sempre que sai um episódio, a gente lança lá e você recebe diretamente no seu WhatsApp o episódio, né, já com o link certinho e tal, então fica mais fácil para quem está interessado em clicar direto no assunto, digamos assim, manda seu WhatsApp para a gente faz a inclusão nessa lista, né? Lembrando que além dos episódios regulares, que são esses, né, como a gente está fazendo agora, estamos tentando intercalar aí com episódios de silenciamento, que é basicamente o que a gente faz antes de iniciar um episódio regular, né? Sempre que, antes de iniciar o episódio, a gente faz um momento de silenciamento, a gente chama o Espírito Santo, a gente faz uma pausa, né? Assim, um momento de respirar, de silenciar, como o próprio nome diz. E a gente está gravando agora esse momento. A gente sempre fez isso, mas agora a gente está gravando porque a gente achou que pode ser que outras pessoas queiram também passar esses 5, 6 minutos, às vezes nem isso, né? Tendo um momento ali mais tranquilo para se conectar, que nem a Mari falou, da questão dos sentidos, né? Ela falou ali no espinho da carne dela, né? De tentar retomar os sentidos físicos mesmo, né? De atenção do ouvido, a audição e tudo mais, né? Para o Espírito Santo. Retomar. Então, esses episódios de silenciamento também estão sendo lançados aí quando, né? Logo no domingo seguinte ao episódio normal, a gente lança esse silenciamento. E daí, né, aproveitar para agradecer os comentários, como a Mari falou, a gente gosta muito de receber comentários, de receber sugestões, de receber partilha, afinal chama Leiga Partilha, para todo mundo partilhar. E eu fiquei muito feliz que no nosso último episódio, que foi o especial de Natal, no episódio 112, a gente teve bastante comentários a respeito do episódio. Muita gente mandou Feliz Natal pra gente. Também a Valucia, além, né, do Boa Nova recente que ela mandou agora, né? Mas também lá no episódio de Natal mandou um Feliz Natal pra gente. Lá pelo YouTube, a Geni, a Neuza Aparecida e a Evoni também deixaram recadinhos lá no YouTube pra gente. A Marga lá pelo Facebook também deixou um recadinho pra gente. Então a gente fica muito feliz de receber esses recados. Continuo pedindo para continuarem mandando. Não só, né, o Feliz Natal, falar o que achou do episódio, mas também a partilha de vocês, que pra gente também é o mais importante do que só comentar, achar o que a gente falou ou deixou de falar, né? Lógico que a gente pode falar muita besteira, então corrijam se tivermos errados, sem dúvida, né? Estamos abertas aí. Mas também importante, a gente gostaria de realmente ouvir a partilha de vocês a respeito da mesma palavra, mesmo evangelho que a gente leu no dia, a leitura que a gente fez, ter mais perspectivas, né? Mais modos de ver da mesma leitura vinda de vocês. É isso aí. E agora a Lê fala para nós, né? Onde está disponível o podcast? Além deste que você está ouvindo, aliás, conta pra gente onde você está ouvindo o nosso podcast, que horas, o que você está fazendo, né? A gente quer saber também. Temos os canais principais, assim como a Lu comentou, também se vocês jogarem no buscador Leiga Partilha, vocês vão encontrar, inclusive tem até um resumo do que a gente já tá até no Gemini, né? Ele faz aquele resuminho, faz um resuminho do que é o Leiga Partilha. E nos principais, né? Aí YouTube, os que o pessoal mais acessa, né? YouTube, Spotify. Muita gente também vê ouve, né? Pelo Facebook e Instagram também. Isso aí, então. É isso. Nós agradecemos a todos os nossos colegas, queridos e fiéis ouvintes, né? E um feliz 2026 para todos nós, que seja um ano de muitas bênçãos e graças, né? Para nós todos, e repleto, né, do Espírito Santo, dos seus dons. E vamos então para as despedidas, né, meninas? Vamos lá? Em 3, 2, 1. Tchau!